A paz seja contigo. Louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Ouve atentamente do começo ao fim. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Deus usou o apóstolo Pedro para falar com a igreja naquela época. Hoje o Espírito Santo fala o nosso coração. Ouve atentamente do começo ao fim. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Está escrito: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro, usado por Deus, pelo Espírito Santo, falou estas palavras, exortando. Exortando é dando conselho, é dar conselho, é ensinar. Ele fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós somos na terra peregrinos e forasteiros. Aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui na terra fazendo uma prova. E nós temos que passar nessa prova, ser provado e aprovado. A vos absterdes das paixões carnais. O que é absterdes? Absterdes é deixar. Deixar as práticas da carne, as obras da carne. Não fazer as nossas vontades, mas sim a vontade da Bíblia, a vontade de Deus, que o Espírito Santo nos conduz a fazer. A vos absterdes das paixões carnais, da carne, olha só, que fazem guerra contra a alma. A nossa carne faz guerra contra a nossa alma, entristece a nossa alma, abate a nossa alma, deixa a nossa alma triste, abatida, aborrecida. E assim Deus também fica triste, aborrecido, por conta das obras da carne que o homem e a mulher praticam. E o apóstolo Pedro, aqui usado por Deus, exortando, dando conselho, para deixar isso, não praticar isso, não fazer essas coisas. A carne quer, mas o Espírito não quer. E acontece essa guerra dentro de cada um de nós. E quando nós praticamos as obras da carne, nós aborrecemos a nossa alma, enfraquecemos o Espírito. O Espírito fica fraco dentro da pessoa. E logo vê no semblante, na vida da pessoa, a tristeza, o sofrimento, porque a pessoa está praticando as obras da carne. Às vezes tem alguém tão bonita, olha para aquele homem ou mulher e tão bonita, mas também a gente vê a alma batida, triste, angustiada. Acontece da gente aproximar e colocar a mão na pessoa, logo manifestar o mal. Que as pessoas naturais não veem, mas quem é espiritual logo vê que aquela pessoa está com a alma triste, abatida, porque a carne está vencendo a alma dela, o espírito. Ela está praticando as obras da carne. E a Bíblia aqui está recomendando no espírito para deixar, não praticar as obras da carne. Para a tua alma não ficar abatida, tua alma não sofrer, não entristecer, porque assim Deus entristece. Assim como a tua alma está triste, Deus está triste. A tua alma aborrecida, Deus está aborrecido. E a pessoa fica sofrendo na terra. No versículo 12, ó, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Ou seja, nós temos que dar exemplo. O mundo quer guerra, o mundo quer briga, mas você não. Você quer paz. Você não quer fazer as obras da carne, não quer praticar as obras da carne.
Aí você serve de exemplo para os gentios. Gentios é aqueles que têm um coração fechado para Deus. Aquelas pessoas que não gostam da palavra, não gosta de Deus, não crê em Deus, fala mal de Deus, fala mal dos cristãos, da Bíblia, da palavra de Deus, da igreja. São gentios, pessoas de coração fechado. Eles passam a olhar e ver as tuas boas obras e serve de exemplo para eles. Eles vão ser pegos pela própria consciência deles, porque no meio deles vai levantar alguém sábio. E através daquele que foi levantado no meio deles, vai convencer eles de que os cristãos, o povo de Deus, é um povo do bem, um povo que quer as pessoas no caminho correto, no caminho certo, no caminho que agrada a Deus, o caminho da salvação. Eles falam que nós somos malfeitores ou pessoas do mal, mas eles são pegos pela própria consciência, eles vão cair em si e vão dizer, não, esse povo não é povo do mal não, esse povo quer o bem, esse povo quer conduzir as pessoas no caminho do bem. São pegos pela própria consciência. Como está escrito aí, mantendo o exemplar. Nós temos que manter esse exemplo. O vosso procedimento no meio dos gentios, no meio das pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos que ganhar eles pelo meio das nossas obras, nossos feitos. Convencer eles assim. Nosso procedimento. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, pessoas do mal, observando-vos, ou seja, eles observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí eles vão dizer, por causa dessa pessoa eu estou servindo Deus. Ontem mesmo eu ouvi isso na igreja. Um pastor falando de outra pessoa. Eu comecei a ir para a igreja servir Jesus por conta daquela pessoa ali. Aquela pessoa foi naquela igreja onde a gente estava ontem. E ela nem sabia. E aquele pastor, que é pastor hoje, está como pastor, foi ganhado para Jesus por intermédio daquele ali. Para a glória de Deus. Eles observam as nossas obras, nosso exemplo, nosso procedimento. E nós temos que ter um bom procedimento. Vão falar mal da gente de qualquer jeito, mas nós temos que mostrar as boas obras. Assim nós vamos ganhar eles pela própria consciência deles. Através das nossas obras, eles vão observar e vai dizer, peraí, esse povo é um povo do bem. Esse povo não são maus, não. Aí passam a praticar a palavra de Deus por nossa causa. É assim que nós ganhamos a nossa família, ganhamos o mundo para Jesus. Quando nós damos exemplos, praticamos a palavra de Deus. Andamos no caminho do Senhor. O apóstolo Pedro continuou falando, como hoje o Espírito Santo está falando hoje, no versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Ou seja, essas autoridades, sendo elas justas ou não, nós temos que respeitar se elas são honestas ou não. Porque caso elas não são honestas, são corruptas, Deus fará justiça contra elas. O reto juiz julgará essas autoridades e dará a punição para cada uma delas. Muitas vezes a nossa carne quer confrontar, quer guerrear contra elas. E nós temos que obedecer a palavra de Deus e deixar que o reto juiz tome conta disso. Nós temos que estar em oração, orando a Deus e pedindo para Deus a justiça de Deus. Nós temos que estar nos pés de Jesus. Porque é Jesus que vai nos proteger, nos guardar e nos levantar. Se eu e você ficar nos pés de Jesus, Jesus ele vai inclinar e vai nos levantar. E aquela autoridade será punida pelo Criador, pelo Todo-Poderoso Deus. Os nossos próprios olhos verão isso. Porque Deus é justo. Ele é justo. A justiça de Deus não falha. A do homem pode até falhar, mas a de Deus não. Ora a Deus, fala com Deus, conversa com Deus. Eu tenho sentido no meu coração acerca desta nação brasileira.
que vem dias difíceis na terra. Deus, ele permite essas coisas que estão acontecendo. Existem duas coisas, Deus falando comigo. Duas coisas de Deus, ele falando comigo. Existe a minha vontade e existe a minha permissão. Tem coisas que Deus permite que não é a vontade de Deus, é permissão de Deus. Eu não quero que aconteça na minha vida a permissão de Deus. Eu quero que aconteça na minha vida a vontade de Deus, não a permissão. Deus, ele permite um homem colocar uma arma na cintura e sair por aí roubando, matando, destruindo. Ele permite. Não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Deus, ele permite um corrupto reinar numa nação. Ele permite. Não é a vontade de Deus, é permissão de Deus. E Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Mas depois Deus vai puxar essa corda. Aí vai ter um ajuste de contas. E aí, meu amigo? E quanto mais tempo demora, mais o abismo fica fundo. Quanto mais tempo passa. Então existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. Deus está permitindo. Não é a vontade de Deus. Ele está permitindo. Ele está dando corda. Ele está dando corda. Existem chefes de facções que Deus, lógico, não é a favor. Deus é contra. Mas Deus está permitindo. Ganhar muito dinheiro, comprar mansões, viajar nos países, viajar nas nações, conhecer muitos lugares bonitos, com riqueza ilícita. Deus está permitindo e Deus está dando corda. Chegar um dia que Deus vai puxar essa corda, entendeu? Deus, ele permite. Então, nós como homem, mulher, nós temos que compreender essas coisas. Existe a vontade de Deus, a permissão de Deus. Deus permite as coisas erradas acontecer. Deus permite o homem cavar a sua própria cova. Deus permite. Tem muitos na terra cavando a sua própria cova. O seu próprio abismo. Tem homens e mulheres cavando o seu próprio abismo, sua própria cova. Deus permite. Não é a vontade de Deus. Deus não quer isso, mas a pessoa escolheu isso. Deus respeita a vontade da pessoa também. O que Deus quer é que a pessoa ouve a palavra e põe em prática, obedece, anda no caminho do Senhor. Mas caso a pessoa não quer, Deus permite a pessoa viver do jeito que ela quer viver. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Ouve. Deus permite crianças passar fome, emagrecer a pele, grudar no osso. Deus permite, não é a vontade de Deus. Deus, ele está permitindo. Alguém aprontou, alguém fez coisas erradas ali para estar acontecendo tudo aquilo dali. E Deus está permitindo aquela pessoa passar por aquilo, até criança. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É algo que todo mundo quer, mas é necessário obedecer. No versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha só, a vontade de Deus é essa, que eu e você praticamos o bem e emudecemos os que praticam o mal, os malfeitores, através das nossas obras, através dos nossos feitos. É o que Deus quer, porque assim é a vontade de Deus, que praticando o bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Ou seja, nós somos livres, temos liberdade, mas nós não vivemos a liberdade, por conta da malícia dos malfeitores, dos ímpios, do mal. Mas mesmo assim, nós continuamos sendo servos de Deus. Nós temos liberdade, mas nós não desfrutamos dessa liberdade por conta da malícia dos malfeitores, dos ímpios, dos homens maus, dos homens malignos. Mas mesmo assim nós continuamos como servos de Deus. É o que Deus espera de mim e de você. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele tinha liberdade. Mas aparentemente ele não tinha. E ele continuava sendo servo de Deus, assim como Pedro também. A vida de Pedro mudou totalmente depois que ele recebeu o Senhor Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo. Não estranha, mas os problemas aumentaram.
E Pedro continuou sendo servo de Deus. O apóstolo Pedro e os demais continuaram como servo de Deus, homens e mulheres de Deus, que foram perseguidos, humilhados. E isso aí serviu de exemplo para muitos. Sendo humilhado, pisado, mas fazendo bem, sendo servo de Deus. Como livres que sois, não usando todavia, ou em verdade, a liberdade, por pretexto da malícia, a malícia deles, dos homens maus, mas vivendo, como servo de Deus, Nós somos livres e temos liberdade, mas nós não vivemos a liberdade por conta da malícia do mundo. Mas nós continuamos como servo de Deus. Louvado seja o Senhor. No versículo 17, para encerrar, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A exortação. Deus, ele quer isso. Olha só, tratai todos com honra. Honra todos. Quem honra será honrado. Amai os irmãos, ama os irmãos. Temei a Deus, teme a Deus. Honrai o rei, honra o rei. Ainda que seja um rei injusto, honra o rei. E a justiça de Deus será feita a favor dessa pessoa que honra o rei e contra o rei que é injusto, que é corrupto, que é mentiroso, que engana. Então põe isso em prática. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Faça isso e terá o louvor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Passa o que passar, seja servo de Deus. Louvado seja Deus. Ouve esta palavra, guarda no teu coração, pratica, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar esta palavra, Deus seja glorificado. Louvado seja o Senhor Jesus. E você que não se inscreveu ainda neste canal, você que está ouvindo essa mensagem e não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus ouve a minha oração. Tem paciência, porque Deus, ele está olhando para você. Deus, ele está te observando. Quando eu intercedo por você, a primeira coisa que Deus faz é sondar e esquadrinhar o teu coração, teus pensamentos. E é isso que Deus faz. Então fica na posição de um homem de Deus ou mulher de Deus. Ouve a palavra, crê e obedece. E você vai ver o resultado disso. E olha que é um resultado agradável. Você vai ter progresso. Louvado seja Deus. Eu estou aqui no repouso da glória de Deus, no meio desses pés de banana, na bananeira, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sentir no meu coração de gravar essa mensagem aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Obrigado a todos que já se inscreveram neste canal. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.